especial, crianças, jovens, em torno de temas e atividades que valorizem a criatividade e a atitude científica e a inovação. A semana tem como proposta mostrar a importância da ciência e da tecnologia na vida de todos e para o desenvolvimento do país, oferecendo também uma oportunidade para a população brasileira de conhecer e discutir os resultados, a relevância e os impactos da pesquisa científica e tecnológica, principalmente das realizadas no Brasil e suas aplicações. Onde melhor para se fazer ciência do que dentro dos muros da universidade e também da nossa escola de educação básica, né? Então, são realizadas por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia essas ações de divulgação de ciência em praças públicas, em áreas de portas abertas, com palestras, concursos, com oficinas, experimentos didáticos e científicos, teatro sobre inovação científica, produção e distribuição de cartilhas de livros. E o principal objetivo é promover eventos e ações para popularizar a ciência, né, no nosso país. E o que eu, né, nossa equipe está fazendo aqui? Meu nome é Cícera, eu trabalho na rede estadual de Linhares, estou atualmente diretora em Vila Regência e eu tenho uma empresa, que é o Instituto Educacional chamado Oriense, que propõe essas atividades científicas a partir de editais que são abertos. Então, como eu disse, é a segunda vez que a gente consegue executar essa ação, né, com o apoio da UFES, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus e de Linhares, com o apoio da Superintendência Estadual de Linhares e com a execução e apoio do Instituto Oriense, tá bom? Eu vou convidar aqui os nossos realmente executores do momento de vocês hoje, professor Rogério, professor Francisco, tem a professora Thaís, e eles vão falar o nome dos demais colaboradores da equipe deles. Eu sei que tem o professor Alex, o Luiz, o Maurício da equipe de comunicação, mas eles têm mais propriedade para ir falando todos os nomes aqui e todo o apoio para que essa ação aconteça, tá bom? Muito obrigada. Olá, bom dia. Sou Francisco, uma satisfação enorme receber vocês aqui na universidade hoje. A universidade tem essa função, né, de abrir as portas, né, para a comunidade externa e dessa forma a gente atingir todos os lugares, né, possíveis, os rincões, todas as regiões, e levar a ciência, levar a tecnologia, levar o conhecimento até quem de fato precisa, e nós sabemos que toda a nossa sociedade é carente de informações, informações corretas, informações científicas, e aqui estamos nós, né, para sermos facilitadores, para sermos divulgadores dessa ciência e contribuir, né, fazer do nosso mundo um mundo melhor, né, para que nós possamos, né, viver de uma forma consciente, né, e ocupando os espaços que nós devemos ocupar, né, em nossa vida, em nossa sociedade, e podendo contribuir, né, um pouco, né, com a nossa consciência e fazer deste mundo, né, um mundo de guerras, um mundo de egoísmo, preconceitos, racismo, um mundo melhor para que toda a população consiga viver com dignidade e humanidade. Bem, conforme a Cícera falou, nós temos que fazer alguns agradecimentos, né? O operacional, ele foi assim, uma coisa muito interessante, né, a gente chegar até esse momento aqui, e vamos agradecer aqui as parcerias que nós temos, né, inicialmente aqui dentro da universidade, iniciando aqui pelos núcleos, né, o núcleo de apoio à gestão, NUAGE, Núcleo de Apoio Acadêmico, o NUAC, Núcleo de Cultura, no SEC. Agradecer a parceria com a Fazenda Experimental do CEONES, a parceria com o Jardim Botânico Palmaro,
né, que o nosso centro é o único centro universitário do Brasil que está inserido dentro de um jardim botânico, e hoje nós teremos a oportunidade de conhecer esse jardim botânico, conhecer a flora, um pouco da fauna também desse jardim botânico, uma visita guiada que iremos fazer. Agradecer a pessoas assim, importantíssimas para que esse evento se realizasse: professor Rogério Faleiros, que se encontra aqui, professor, os técnicos, né, a Thaís, técnicos Alex, os nossos alunos, o Ian e o Otávio, que estão lá em cima, que também nos contribuem demais aqui para isso acontecer. E estou esquecendo de alguém, Rogério? São tantas pessoas, né, que estão envolvidas, né, que às vezes a gente até esquece. E obviamente, né, agradecer a oportunidade, a primeira oportunidade que eu tenho para trabalhar, né, numa oficina, participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e isso a gente não conseguiria fazer se não fosse a iniciativa da Cícera, o Tiago, que aí está também, né, e todos os demais envolvidos, né, da quais nós temos profunda gratidão, né, e esperamos muito sucesso, e que vocês saiam daqui hoje com essa sementinha plantada, né, e que sejam verdadeiros divulgadores, né, dessa mensagem que passaremos aqui hoje para vocês. Convidar então o professor Rogério Faleiros para nós fazermos aqui uma breve introdução. Obrigado, Francisco. Obrigado, Cícera. Obrigado a todos. Né? Bom dia. É um prazer imenso, né, poder conversar um pouco sobre o nosso projeto, né, de compostagem, falar sobre sustentabilidade, né, e justamente para um público, né, na verdade vai ser uma troca de informações, de ideias, né, e eu acho que é muito interessante esse intercâmbio, né, entre os diversos momentos, né, do ensino, né, da educação. Eu acho que isso vai ser muito frutífero, né. Agradecer ao Francisco primeiramente, né, que o Francisco na verdade é um camarada que, com toda a sua experiência aí na área da tecnologia ambiental, né, abraçou essa ideia, né, e assim está sofrendo as consequências, né, de ter que organizar um evento, né, que pode parecer simples, mas a gente percebe que a cada momento a gente está tentando apagar um incêndio de alguma coisa que a gente não pensou, né? E aí eu tenho tentado ajudar o Francisco, mas com certeza o mérito de todo esse movimento aí parte dele, com certeza, né? Agradecer a direção, a todos os envolvidos, né? Importante, né, a gente pensar num evento como esse, né? A Cícera trouxe, né, essa demanda e na verdade acabou trazendo uma oportunidade, né? Nós estamos com uma proposta, né, que é esse projeto de compostagem, que a gente vai falar mais ao longo do dia, e a gente estava patinando um pouco, né, assim, tentando fazer com que esse projeto conseguisse, né, criar corpo, e de repente chega a Cícera com uma bela ideia, né, eu acho que talvez tenha alguém... É vivo. Estou tentando dar uma enroladinha aí para a nossa vice-diretora chegar, tá, gente? Vocês sabem como é que é. E aí chega a Cícera, né, com uma boa ideia e uma excelente oportunidade, com gás, né, motivação, e falou: ó, o seguinte, vocês não precisam fazer quase nada, né, eu trago a turma para cá, e aí a gente só teve que organizar o negócio aqui dentro, né? Então, assim, na verdade, esse evento, né, essa atividade que eu espero que ela aconteça na 21ª semana, na 22ª também, é uma grande oportunidade para a gente criar esse laço forte, né, entre as diversas instituições de ensino, e eu acho que isso aí é fundamental, tá? Então, das boas-vindas, a gente vai falar um pouquinho, né, mais sobre sustentabilidade ao longo do tempo, mas já vou aproveitar para chamar aqui a nossa colega vice-diretora do nosso centro para dar as boas-vindas, né, mais formais para vocês, né, professora Vivian Cornélio. Eu coloquei ela numa enrascada também, viu, gente? Tá, eu coloquei ela numa enrascada também, se eu pedir para ela chegar por aqui para já causar um transtorno. Foi isso, ele me ligou. Esse microfone não está fácil, desde ontem. Então, bom dia a todas.
Vai dar certo? Senão tem que arrumar outro aí. Acho que um desses deve estar funcionando. Acho que o outro. Então, bom dia. Primeiro eu queria agradecer a vinda de vocês, dar as boas-vindas para o nosso campus. Eu acho que ter esse tipo de ação, obrigada, ter esse tipo de ação aqui para a gente é importante, porque eu sou química de formação, eu ministro aulas de química, especialmente para o curso de educação do campo, e a compostagem, para mim, é um tema extremamente relevante. Eu não preciso falar para vocês que dos aspectos ambientais envolvidos quando a gente fala de compostagem, mas é um tema que nos traz grandes potencialidades. Desde a educação básica, eu digo no ensino, né? Desde a educação básica até o ensino superior. Se a gente não trata o nosso processo, a nossa prática pedagógica, o nosso processo de ensino e aprendizagem, para que ele faça sentido para o nosso estudante, o conteúdo vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Não vai fazer sentido para ele. O que não faz sentido para ele, ele não vai conseguir construir conhecimento. E eu vejo a compostagem como um potencial de um tema gerador. Paulo Freire coloca, né, os temas geradores para a gente como potenciais instrumentos para que a gente possa desenvolver o nosso processo de ensino e aprendizagem. E eu, nas minhas aulas particularmente, já utilizo a compostagem como um tema gerador e transversal, com grandes, inúmeras possibilidades químicas, biológicas, que a gente pode abordar aspectos socioeconômicos, ambientais. Então, a relevância dele transcende, inclusive, o que é especial na compostagem, transcende o espaço formal de ensino, que são as salas de aula, né, o nosso espaço tradicional. Então, as escolas hoje têm grandes potenciais de utilizar a compostagem como experimentos dentro das suas práticas pedagógicas. E eu vejo com grande frequência isso acontecendo. Se no ensino superior, que a gente forma, né, educadores e educadoras, a gente não estimula a prática ou não promove reflexões acerca da utilização desses temas geradores, desse tipo de experimentação, porque a gente também tem que compreender que a experimentação não é só experimentação química, não é experimentação só de algumas disciplinas, mas a experimentação transcende, né, todas as disciplinas e conteúdos. Então, aqui, eu acho que a gente compreender, ter essa oportunidade de ter pessoas explorando, nos dando a oportunidade de refletir sobre a compostagem como uma prática pedagógica, além, é claro, da importância ambiental, socioeconômica e afins, trazer para a gente essa oportunidade de refletir sobre a compostagem como um aspecto importante para as nossas práticas pedagógicas. Eu vejo isso com muito valor, com muita... para os nossos estudantes, eu acho que são aspectos extremamente importantes. Então eu quero agradecer a iniciativa, né, Francisco, Rogério, de vocês estarem promovendo isso, né, que a gente possa avançar e divulgar para os nossos estudantes nas próximas edições, ou dependendo da programação, para que a gente tenha participação dos estudantes e vejam isso, vejam que não é só biologia, não, né, por mais que a gente tenha alguma formação específica, mas que a gente pode utilizar isso. A gente tem aqui, né, o Leandro, que é servidor eu tenho certeza que está interessado, está curioso para saber o que vai aprender dentro dessa programação, mas que vocês vejam a universidade como um espaço para vocês poderem integrar, poderem mostrar que esses temas também podem estar
dentro de várias áreas e de várias, não só no ensino superior, tá bom? Então eu quero agradecer, muito obrigada e desejo uma ótima programação para vocês, viu? Gente, muito bom, né? A pessoa já chega e já faz uma fala de boas-vindas aí, né? De pronto, né? Inclusive, assim, eu nem falei muito sobre, né, o que a gente, né, assim, qualquer mote, assim, né? Na verdade, ela está acompanhando porque na semana que vem a gente vai ter a Semana do Conhecimento e a gente tem falado bastante sobre Agenda 2030, né, ODS, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, então ela já está afiada. Tá? Então agradecer muito, gente, assim, a disponibilidade, eu acho que é importante, né, esse momento de reflexão realmente, como a Vivian coloca. A gente está fazendo aqui, na verdade, essa oficina ela representa um momento de reciclagem mesmo, né, literalmente. É um momento de reciclagem onde a gente vai, né, assim, tentar buscar instrumentos para que a gente possa utilizar aí com os nossos alunos em qualquer nível que eles estejam, tá? Agradecer também os servidores que estão aqui, né, da instituição, o Francisco, além, né, das vagas, né, para as pessoas que viriam com a Cícera, ele também disponibilizou, né, algumas vagas para alguns servidores aqui que têm interesse, porque para nós é muito importante pessoas aqui dentro do nosso campus que estejam alinhados e tenham interesse nesse tema, porque a gente também tem muitos problemas aqui, né? A universidade é como uma cidade e a gente produz muito resíduo e muitas vezes a prefeitura pega o nosso resíduo aqui e leva talvez para Aracruz, a gente não sabe, né, eu acho que para Aracruz, né, possivelmente, né, e aí a gente, na verdade, a gente acaba se desprendendo de um resíduo que é muito valioso, né. O Francisco, ele me apresentou rapidamente, né, eu sou docente de biologia, né, e atualmente eu estou coordenando a Fazenda Experimental, né, e a Fazenda Experimental representa um espaço pedagógico incrível e que, aliado, por exemplo, a essas atividades de compostagem, a gente tem, né, uma ferramenta pedagógica, mas sobretudo a gente tem uma ferramenta também para, né, conseguir resolver esses problemas que a gente tem. Ao invés de a gente, né, descartar o nosso resíduo, que é tão valioso, e muitas vezes nem saber qual que é o tratamento que ele tá tendo, a gente pegar esse resíduo, processar ele da maneira adequada, levando para uma fazenda experimental, e quem sabe isso não vira, por exemplo, uma hortaliça que a própria comunidade acadêmica aqui do nosso centro possa usufruir, né? E aí pensando nisso, né, que as comunidades acadêmicas aí, né, das instituições, das escolas também possam, né? Toda escola tem uma cantina, toda escola gera um resíduo e assim, para onde está indo esse resíduo, tá? Então, assim, agradecer muito a oportunidade, viu, Francisco, Cícera, Mosaico, né, que é um parceiraço nosso aí, todos os setores envolvidos, direção, os colegas e principalmente vocês que, né, resolveram vir, não é de tão longe, mas a gente sabe que é, né, um pouco trabalhoso, tá bom? Espero que todos tenham um belo dia aí. Finalzinho a gente vai fazer um plantio especial de árvores, espero que a gente consiga replicar isso, né, em outros lugares, né? Então acho que cada um aqui vai virar um agente multiplicador. Obrigado, Francisco. Bem, pessoal, aproveitar aqui que o Rogério fez um agradecimento, vou também agradecer além de todos que vieram, né, em especial aqui também os servidores que se inscreveram, os servidores aqui da universidade, que em comemoração ao Dia do Servidor, né, no final do mês, né, nós abrimos, né, com uma grande cortesia da Cícera, abrimos algumas vagas também, né, para esses nossos colegas aqui participarem, né, e a gente ir crescendo e tornando aqui o nosso centro um lugar melhor, né, um ambiente melhor de trabalho, de convivência também, que essa é uma grande oportunidade que nós temos. Bem, para dar início, nós vamos aqui só falar rapidamente da programação, vamos passar uma breve parte teórica, mas assim, bem simples mesmo, né? Provavelmente vocês devem saber, né, das áreas de vocês bastante do que vai ser abordado aqui, né? Estamos falando para um público, né, de a maioria docentes, e acredito que o tema, né, a transversalidade do tema, né, de sustentabilidade atinge aí qualquer disciplina, né? Qualquer área cultural, filosófica, religião, sem contar ambiental, química, biologia, né? Então, vocês fiquem à vontade.
fazendo uma breve apresentação aqui também. Meu nome é Francisco de Assis Ferreira, eu trabalho como técnico em Química no Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas. O laboratório que eu estou lotado é o Laboratório de Fertilidade do Solo. Estou aqui no CEUNES desde 2012. Tenho formação acadêmica em Tecnologia e Gestão Ambiental e eu sou recém-formado mestre em Tecnologias Sustentáveis. Desde julho deste ano, eu estou atuando aqui como uma extensão da direção, substituindo o professor Rogério, que falou aqui agora há pouco, na assessoria de meio ambiente e sustentabilidade do campus, né, daqui do centro. Então, tudo que tange aí a sustentabilidade, meio ambiente, a gente está envolvido aqui de alguma forma, né, e buscando algumas soluções. Nós, na assessoria, nós temos a composição de um núcleo. Esse núcleo é o núcleo de meio ambiente e sustentabilidade, no qual nós reunimos, congregamos pessoas com essa finalidade, né, de discutir alguns dos problemas e algumas das situações, né, encontradas na universidade e propomos soluções, né? Nós temos uma portaria de nomeação e ali nós temos uma participação de técnicos, uma participação de docentes, uma participação dos estudantes, participação da fazenda experimental, tá? Todo mundo compondo esse núcleo de meio ambiente e sustentabilidade, e daqui saem várias iniciativas, né? E esta, né, aqui hoje em parceria com o projeto da Cícera, é mais uma oportunidade que nós temos de, além de divulgar o nosso trabalho, propor soluções e também ajudar na formação, né, das pessoas. Nós temos um programa chamado Programa UF Sustentável, de autoria do professor Rogério Faleiros, né, que é o coordenador do projeto. Aquele ali é o link no site da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, que, né, a gente encontra o projeto. Esse projeto, esse programa ele funciona da seguinte forma: nós temos esse programa que ele abarca todos os projetinhos, as iniciativas pulverizadas, né, aqui no campo de São Mateus, por docentes, por técnicos administrativos, voltados à sustentabilidade, ao meio ambiente. Então nós temos aí um projeto que está incluído nele, chamado Diálogos para a Sustentabilidade. Nós tivemos um projeto, né, que em breve provavelmente nós deveremos retomar, né, da professora, juntamente com a professora Laura Pinotti, que é de transformar o sabão, o óleo utilizado no RU em sabão. Então é um projetinho bem bacana, que no momento da pandemia, naquele período, né, de afastamento, lockdown, foi aliado também ao diálogo de sustentabilidade, e nós conseguimos aí, né, por iniciativa também do professor Rogério Faleiros, levar cestas básicas, levar esse sabão e vários outros itens para comunidades, né, também atendendo a nossa comunidade acadêmica, né, principalmente aqueles alunos, aqueles estudantes mais vulneráveis, né, com dificuldade de permanência na instituição, como também levando para comunidades mais carentes, né, esse sabão e alguns itens, né, de consumo básico. Então foi um projeto muito bacana, realizado naquele período. Pretendemos dar continuidade, né, nessa assessoria, né, por meio do Núcleo de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E nós temos também um outro projeto, que é o projeto em que eu sou coordenador, que é o Compostagem UFES, uma solução sustentável para o aproveitamento de resíduos, também cadastrado sob o número 3014, na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, do qual nós propomos uma solução viável e sustentável para o resíduo orgânico de modo geral, gerado nos ambientes da Universidade Federal do Espírito Santo, especificamente aqui no Centro Universitário Norte do Espírito Santo, CEUNES, pelo resíduo gerado no RU, no restaurante universitário. Então lá nós temos o preparo em média aí de 900 refeições dia. Então imaginem o volume de resíduo gerado
no próprio preparo, resíduo orgânico gerado no próprio preparo das refeições, e posteriormente o resíduo advindo dos restos, das sobras, que até certo momento, né, está indo para o aterro sanitário de Aracruz, ou seja, olha a logística, sai daqui de São Mateus e pega um caminhão de transporte, né, de colocar lixo, né, de resíduos, e leva-se até o aterro de Aracruz. E lá é depositado um material riquíssimo, cheio de oportunidades para ser trabalhado dentro da universidade, para ser trabalhado em escolas, para ser trabalhado em ambientes, né, na nossa própria casa. E aí eles simplesmente jogaram fora. Então, essa solução é uma proposta, né, que nós demos. Nós estamos assim, meio que derrapamos um pouco, né, patinamos um pouquinho na concepção e na execução. Agora está tomando corpo. Essa iniciativa que nós estamos aqui hoje, né, presenciando, é uma iniciativa que advém desse projeto. E assim, nós, né, ganhando esse corpo, ganhando força, né, nós estamos mostrando para a sociedade, eu não vou dizer nem para a comunidade acadêmica, mas para a sociedade de modo geral, que há uma viabilidade enorme de nós conseguirmos transformar o que para nós poderia ser lixo em algo riquíssimo e valioso, né, transformar esse resíduo orgânico em um composto orgânico, né, com poder de fertilidade muito grande. Então nós vamos falar rapidamente aqui sobre isso, e depois nós vamos, né, ter a oportunidade prática, né, de criar as nossas composteiras, né, dentro das nossas, para colocar na nossa residência, para vocês ensinarem os seus alunos, né, a como fazer, para que eles repliquem isso, levem para casa, e aí temos toda essa oportunidade aqui em nossas mãos hoje. Esse daqui é o cadastro, né, na página da ProEx, né, Pró-Reitoria de Extensão, do nosso projeto. Então tem uma descrição básica lá. Obviamente ele é todo sustentado, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, né, tem toda essa fundamentação, né, que justifica, e nós temos aí a classificação dele, né, como projeto de extensão. A área temática é a área ambiental, e sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nós colocamos o principal objetivo 12, que é assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. E o objetivo secundário, número 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover uma agricultura sustentável. Tem tudo a ver, né, com a proposta, dentro de uma visão de economia circular, inclusive, nós pegarmos aquilo que vai ser jogado fora e voltarmos para a cadeia, né, de alguma forma, né, utilizando até mesmo esse composto, né, como um substrato para o jardim ou para uma horta na nossa residência, uma horta na escola. E assim a gente, inclusive, está vislumbrando aqui algumas áreas, unidades didáticas em parceria com a Fazenda Experimental, para que a gente, quem sabe, aquilo que é produzido no RU, em algum momento se torne o alface, couve, o tomate, e retorne para a mesa do RU, né, para a refeição, né, dos nossos usuários lá do restaurante universitário. Que bacana que seria, né, a gente chegar até nesse nível, né, de desenvolvimento do nosso projeto. Temos algumas ambições aí, se tudo der certo, né, nós chegaremos lá, né? Bem, o objetivo geral, aqui passando rapidamente, é buscar uma alternativa sustentável de valorização para a destinação ambientalmente e o tratamento ambientalmente adequado, a partir da compostagem para esses resíduos sólidos orgânicos gerados no RU e demais setores do CEUNES. Nós temos cantina, cada departamento aqui tem uma copa, gera borra de café, a borra de café é excelente para a compostagem, bem como para os resíduos vegetais oriundos do serviço de jardinagem e manutenção das áreas verdes do campus, né, que nós também temos uma manutenção para manter, né, todo esse jardim bonito aqui, o próprio jardim botânico, Palmaro, né, que gera esse resíduo orgânico, também servir de base esse projeto para receber esses resíduos gerados lá e
utilizar, né, para a produção desse composto. Rapidamente aqui, não vou parar muito aqui nos objetivos específicos, mas o diagnóstico, né, do que é gerado, a logística, o quanto que se gasta, por exemplo, em cada contrato de manutenção, o custo que leva na parte logística de sair daqui para ir para o aterro em Aracruz. E aí, inclusive, realizando um cálculo, talvez, ou até mesmo uma avaliação de se esses contratos eles não poderiam ser utilizados, se esse resíduo gerado aqui ele for processado aqui mesmo, na forma de compostagem. O que se gasta, por exemplo, de insumo industrializado, como fertilizante, para poder manter as áreas verdes? Se a gente disponibilizar um composto orgânico com altíssimo poder fertilizante, como nós conhecemos, será que esse contrato, em que se gasta uma cifra e uma rubrica, ele não poderia ser alocado para alguma outra coisa de importância fundamental, por exemplo, que talvez não esteja chegando recurso? Né? Dentro da sua casa, por exemplo, ou na sua escola, fazer uma hortinha talvez não estaria economizando algum custo ou algum gasto com algum alimento, né, que é comercializado, né, que chega até a mesa dos nossos alunos? Na sua casa, sua hortinha, a partir do seu composto, talvez você não vai precisar gastar com um super fosfato simples, algum outro fertilizante, para poder nutrir lá o seu couve, seu alface, seu tomate, seu morango. Então nós temos esse pensamento aqui, tá? com base nesse projeto. E aí, obviamente, nós estamos na 20ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, cujo tema é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, e nós não poderíamos deixar de falar sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então agora eu vou ceder a palavra aqui para o professor Rogério, para ele falar rapidamente aqui um pouco sobre essa Agenda 2030 e os ODS. Pessoal, então, como o Francisco estava comentando, né, na verdade vou aproveitar esse gancho aqui da minha fala para aproveitar já convidá-los, né, para participar da Semana do Conhecimento, né, que vai acontecer na semana que vem. Né? A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, né, que está sendo realizada nessa semana, para nós aqui no CEUNES, ela vai acontecer também na semana que vem, através da Semana do Conhecimento. Terça-feira a gente vai ter a jornada de iniciação científica, onde os nossos alunos vão apresentar os trabalhos que têm sido desenvolvidos. Na quarta-feira a gente vai ter a jornada de cultura e extensão, onde a gente vai apresentar diversas iniciativas extensionistas, inclusive o nosso projeto, né, programa, enfim, então é uma oportunidade também para conhecer os diversos projetos que têm sido desenvolvidos aqui. E na quinta-feira, dia 24, 26, né, vai acontecer a mostra de profissões, né? Então a gente recebe alunos, né, de diversas instituições que buscam aí, né, conhecer aí as profissões, aquilo que pretendem fazer, tá? Então eu já estou aproveitando, né, para fazer o convite, né, para que vocês possam, né, estimular aí as escolas, né, a virem, porque as inscrições ainda estão abertas, tá? Então vai ser um enorme ganho para nós. Mostra de profissões UFES 2023. Isso é o site? Digitou no Google. Digitou no Google, Mostra de Profissões UFES 2023, as informações estarão lá. Mas, caso alguém queira uma informação mais específica, manda um zap para a Cícera, que ela já vai mandando para nós, que ela está conectada aí nesse movimento. Tá? Gente, rapidamente, né, diante aí, né, da emergência, né, dos desafios, né, que o nosso planeta, né, tem tido e tem sofrido, né, diante aí, inclusive atualmente a gente tem percebido bastante aí os efeitos das mudanças climáticas, né, e na verdade do abuso, vamos dizer assim, né, da utilização dos nossos recursos naturais. A Organização das Nações Unidas, em 2015, criou, né, um plano universal que é chamado de Agenda 2030, né, na tentativa aí
né, de buscar desenvolvimento, prosperidade, sem afetar as gerações futuras, né? Essa Agenda 2030, ela apresenta 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E a soma, né, das metas desses 17 objetivos totaliza aí mais ou menos 179 metas, né, de desenvolvimento sustentável. Eu digo mais ou menos porque a gente tem aqui, né, uma agenda com 17 objetivos que foi criada num cenário, né, coletivo mundial. Mas a gente sabe que hoje, inclusive, já tem sido proposto aí o ODS 18, 19 e 20 para atender justamente as nossas especificidades, né? Então, na verdade, essa agenda, eu entendo até que com o tempo ela está se tornando algo bastante dinâmico, de modo que ela representa um padrão, mas que cada nação, né, cada comunidade, né, atendendo aos seus anseios, tem a possibilidade aí de adicionar algumas outras demandas, né? Especificamente o projeto de compostagem, né, ele está muito relacionado com o ODS 2, né, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, o ODS 12, que está relacionado aí com consumo e produção responsável, mas logicamente que ele está relacionado com o ODS 4, né, que é o ODS aí, né, que está relacionado aí com a educação de qualidade, né? Na verdade, a Unesco ela vem, né, desenvolvendo, né, uma reflexão com relação à importância das instituições, né, na promoção da agenda, né? Na verdade, é como se a própria, né, as instituições de ensino ou o próprio ODS 4, né, que é esse incentivo à educação de qualidade, seja a espinha dorsal ou a própria ferramenta para que a agenda possa acontecer, né? É lógico que, né, em um cenário, né, a gente tem um cenário bastante otimista, né, a gente busca atender a agenda, mas a gente não pode deixar de lembrar que a Agenda 2030 ela deriva de uma outra agenda, né, a Agenda 21, que a gente não conseguiu cumprir, né? Em 2015 já sabia-se que a gente não cumpriria a Agenda 21 e aí cria-se uma agenda, né, para mais uma década, né? E aí eu não sei se eventualmente mais adiante a gente vai criar a Agenda 2040, né? Parece que é uma constante a gente propor metas, objetivos que a gente não tem conseguido cumprir necessariamente, né? Mas logicamente que nós estamos aqui para tentar, né, avançar com essa agenda, né? Eu lembro dos objetivos do milênio, né? E aí o milênio, né, a gente muda o nosso século, a gente não atende, né, aos objetivos do milênio, e aí agora a gente tem outros objetivos. Aí eu acho que essa ideia, inclusive, né, de congregar aí agentes multiplicadores nessa temática, ela vai então de encontro, né, com o atendimento a essa agenda. Logicamente, né, que a própria Agenda 2030 ela é um instrumento transversal também, né? É difícil, a gente tem a possibilidade de adicionar, né, o ODS mais relacionado com o nosso projeto e o ODS afim, mas na verdade são vários ODS afins, né? Então a gente tem aqui a erradicação da pobreza, que em algum nível também está relacionado com o nosso projeto, né, o ODS 1, né? A ideia justamente dessa agenda é garantir prosperidade para todas as nações, né, de maneira igualitária, o que a gente sabe que é realmente um desafio bastante complicado, mas a gente tem que avançar, né, de modo que a gente possa garantir desenvolvimento, né, prosperidade sem, né, respeitando os nossos limites planetários, né? E para quem é estudioso aí das mudanças climáticas, sabe que a gente já extrapolou, né, diversos dos nossos limites, né? E a gente tem feito isso de maneira sinérgica até, né? Eu particularmente não sou do Espírito Santo, né? Estou no Espírito Santo faz 5 anos e eu chego no Espírito Santo justamente no contexto do rompimento da barragem de Mariana, na verdade um pouco além, né? Eu cheguei em 2019, né? E a universidade está desenvolvendo um projeto assim muito importante, um projeto muito bonito de monitoramento da biodiversidade, diversos outros projetos relacionados para entender, né, a dimensão desse impacto e tentar remediar, né, esse impacto. É um impacto tão dramático, né? Vocês que são de Linhares ou próximo ali de Linhares, com certeza convivem com isso assim, até mais próximo
do que nós que estamos aqui em São Mateus, mas que também fomos atingidos, né? Então a gente tem extrapolado os nossos limites e aí a gente tem tido aí, né, desastres que estão acontecendo de maneira cada vez mais recorrente e mais intensa, né? Então o ODS 2 eu já comentei, o ODS 3 é um ODS que fala sobre saúde e bem-estar do ponto de vista, né, da saúde mental, da qualidade de vida. O nosso projeto também, em algum nível, ele atende, né, a essa expectativa, né? O programa UF Sustentável, inclusive, tem tido aí a intenção, né, de buscar projetos que possam garantir, né, essa melhor qualidade de vida para a nossa comunidade, mas também extrapolando aí os limites aí dos nossos muros, né? A universidade, na verdade, ela tem que se comunicar mais com a sociedade, é o que a gente tem se esforçado para fazer, e a sociedade também tem que nos demandar mais, né? Educação de qualidade eu comentei, igualdade de gênero, né, extremamente importante, né? A gente tem outros, existe uma proposta de um outro ODS que ele vem trazendo também essa questão da reflexão sobre a minorização, né, de algumas de grupos, né? E então existe já uma derivação aqui, um ODS que garante, né, a questão da reflexão com essas políticas de cota, né, essas separações históricas tão importantes, inclusive para a nossa região, para o nosso país, né? Então, além, né, da questão extremamente importante, né, da gente realmente ter essa igualdade, né, de gênero, que é extremamente importante, né? A gente tem até, né, do ponto de vista, né, hoje a gente tem mulheres, né, fazendo gestão, né? Não é o meu local de fala, né, mas eu convivo, né, eu tenho muitas amigas, colegas de trabalho, são mulheres extremamente capacitadas e a gente sabe, né, que a gente ainda vive, né, no funcionalismo público. É muito interessante que isso, né, é blindado, né, mas assim, isso é uma pequeníssima parcela, né? O grosso realmente ainda é uma situação bastante complicada e a gente precisa tentar reverter. O ODS 5 ele veio de uma importância bastante grande, né? Mas a igualdade não só de gênero, né, mas igualdade em todos os aspectos, né? A diversidade. Então tem um ODSzinho aqui que já está começando a ser discutido aí, principalmente, né, no âmbito do Brasil. Água potável e saneamento, né, não preciso nem dizer que também é algo relacionado com a nossa proposta aqui, né? 7, energia limpa e acessível. Se a gente pensar na compostagem, né, estava conversando com a professora Laura, né, que é uma professora da engenharia química, muito interessada, foi coordenadora do projeto Sabão Sustentável. A gente tinha 100 litros de óleo no RU no momento da pandemia, né? E o que a gente faria com esse óleo? Então a gente uniu esforços e a gente transformou o óleo do RU em sabão e distribuímos o sabão e consumimos 100 litros de óleo, né? Acabou o óleo e a gente, né, não tinha mais, a gente não tinha mais óleo no RU e também não tínhamos possibilidade de acumular o óleo, né? A gente estava num momento de isolamento, então nem essa atividade a gente podia fazer. Então o projeto acabou se encerrando momentaneamente, mas hoje mesmo já deu uma cutucada na Laura ali para a gente retomar, né? Porque a gente cuida do resíduo orgânico, mas o óleo também fica ali e também é uma solução, né? E do ponto de vista energético, a gente estava falando, né? A compostagem e a biodigestão também, né? Então a gente tem a possibilidade de produção de energia também, né? Eu conversei bastante com, né? A gente está no contexto da fazenda experimental e eu conversei muito com a primeira dama ali de Jaguaré, né? Esposa do prefeito, e ela estava com um projeto muito interessante que era estimular os produtores rurais a fazer a biodigestão, né? E a gente sabe que no meio rural, né, muitas dessas práticas elas já acontecem, a produção de sabão, a compostagem e até mesmo a biodigestão, e ela é extremamente importante porque faz com que, né, o produtor ele tenha, né, a possibilidade de um aproveitamento melhor do seu resíduo, né, o resíduo orgânico ali, animal, para a produção, por exemplo, de biogás, né? Trabalho decente, crescimento econômico, né? Enfim, as pessoas aí trabalhando com a parte de compostagem podem, por exemplo, e é algo que a gente tem pensado na fazenda, né, substituir, né, alguns fertilizantes que a gente muitas vezes tem que adquirir a um custo muito elevado. Basta a gente pensar aí nessa guerra da Ucrânia, né, que fez com que o mundo do agro, né, dependente aí dos fertilizantes que vêm da Rússia, tenha sofrido consequências drásticas, né? E se a gente pensar numa menor escala, a nossa fazenda experimental também sofre com isso, porque a gente acaba tendo que
comprar esses, né, adquirir esses fertilizantes que são bastante caros também, né? E aí a compostagem é uma solução interessante para a gente substituir, não integralmente, mas possivelmente, né, em boa parte, tá? Indústria, inovação e infraestrutura, né, ODS 9, ODS 10, redução das desigualdades, também extremamente importante, né? O nosso projeto aqui, essa iniciativa, ela dialoga bastante com esse ODS também. Cidades, comunidades sustentáveis, não preciso nem dizer, né, que assim, é totalmente inserido nesse ODS. O 12 eu comentei. O 13, ação contra a mudança global do clima, né? Também a gente tem um papel com relação a isso, né? A compostagem, ela possivelmente ajuda também nesse cenário, né? Do ponto de vista aí da gente aproveitar melhor aí o descarte dos nossos resíduos. A vida na água, a gente sabe também que, né, um dos problemas do descarte de resíduos inadequado é a gente poluir aí, né, os nossos corpos hídricos, né, tão importantes aí, né? Ótimo que nós somos um país aí com vantagens muito importantes, mas a gente tem poluído bastante os nossos rios. Vida terrestre também, né, porque não só os corpos hídricos, mas de maneira geral os biomas são afetados também, né, pelo descarte inadequado. Paz, justiça e instituições eficazes, eu acho que a gente está tentando cumprir esse papel aí, né, a instituição com a sua função, né, que é a formação, inclusive a formação de pessoas que tomarão as decisões importantes no futuro, né? Então, assim, é importantíssimo uma luta nossa a gente conseguir introduzir a Agenda 2030, a sustentabilidade nas nossas matrizes curriculares, né? Não é porque o nosso aluno vai se formar dentista que ele não tem que conhecer a agenda, não tem que conhecer, né, e saber sobre sustentabilidade, né? Então, assim, a gente percebe muito, a gente fez uma análise na UFES, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, e são pouquíssimas as disciplinas e as matrizes curriculares que contemplam sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Lógico que as que contemplam são aquelas mais ligadas ao meio ambiente, né, a tecnologia, né, engenharias, biologia, agronomia em algum nível, mas inúmeras outras disciplinas, né, e profissões, de fato, não têm olhado, né, para essa questão. Então, acho que é extremamente importante o nosso papel, né, de introduzir, né, a Agenda 2030 como um pano de fundo para todas as nossas ações, né? E 17 parcerias e meios de implementação, que também eu acho que a gente conversa bastante. O que nós estamos fazendo aqui hoje nada mais é do que uma grande parceria, né? A universidade, com outras instituições de ensino, né? Com pessoas ligadas aí à cultura, né? Enfim, então acho que a gente está tentando atender aí de maneiras gerais, né, aos diversos objetivos do desenvolvimento sustentável, tá bom? Vou passar aqui a palavra de novo aqui para o meu colega Francisco, porque senão ele já até me bate aqui, porque ele sabe que eu sou falador demais. Ok, obrigado, professor Rogério. O professor Rogério, assim, quando ele engrena, sai da frente que ele vai embora. Mas, assim, sempre é algo de extrema relevância, né, e a gente aprende bastante, né, com a fala, né, com o local de fala dele. Bem, pessoal, acho que agora vocês estão na expectativa. Tá, e quando é que vocês vão falar de compostagem, né? Então, vamos iniciar aqui, ó. O solo, ele é a base de tudo. A agricultura, nós estamos sob uma superfície, o solo, né, tem aí a sua formação geológica, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas esse manejo do solo, ele é fundamental. A proposta da composteira é você produzir uma terra, você produzir solo. Obviamente não é aquela formação geológica que nós conhecemos lá na geografia, né, na geologia e tal, mas você está formando que nós em algum momento nos deparamos aí no comércio com uma terra orgânica, já ouviram? Compra a sua terra orgânica, é a terra que vem da compostagem. Então, o manejo do solo, né, falando assim sobre agricultura, entrando um pouquinho ali na agroecologia, é de fundamental importância, né, para que você tenha o desenvolvimento de uma cultura. Aqui a nossa região é muito conhecida pela produção de café, pimenta do reino, cana-de-açúcar aqui nas arvoreiras, eucalipto.
se a gente não tiver um manejo mínimo, né, e adequado, a gente vai acabar, né, extraindo tudo desse solo, desse recurso, e aí não vai sobrar nada para gerações futuras. Né? Então, é a base do sistema de produção, simplesmente. Então, sem o solo, né, a gente não consegue viver, basicamente. Historicamente, a humanidade tem utilizado e extraído do solo, né, formas de agricultura, formas de tecnologias, né, que degradam esse precioso recurso, e por conta disso, muitas sociedades já sucumbiram, né, extraíram tudo que deveria extrair, não houve uma reposição natural, ou não houve tempo para que ocorresse essa reposição natural. A Terra não conseguiu, né, o planeta não conseguiu dar esse retorno em curto espaço. Imagina, né, nos bilhões de anos em que tudo existe, né, não seria em uma geração, 2, 3, 4 gerações que as coisas voltariam a ser como eram antes de toda a extração. E aí nós temos um exemplo aqui de um solo, né, que foi mal manejado, aqui nessa primeira imagem, e uma segunda imagem aqui à direita de vocês, de um solo bem manejado. À direita, no caso aqui à esquerda de vocês, né? À esquerda de vocês aqui nós temos um solo maltratado, compactado. Vejam só as raízes das plantas aqui, ó, elas vão lá para baixo. Tem, né, por causa da compactação, nós temos aqui uma dificuldade física, né, dessas raízes chegarem, por exemplo, até extrair o nutriente que está ali presente nesse solo, chegar até um veio hídrico, né, para alcançar a água. E aqui nós temos uma outra situação completamente distinta, com micro-organismos, a biota, né, toda aqui muito bem, os próprios grãos, né, aglomerados do solo aqui em tamanhos diferentes. Aqui onde há a mobilidade dos nutrientes, né, a disponibilização dos nutrientes para as plantas, e a matéria orgânica presente no solo é uma excelente condicionadora do solo, retenção de umidade, disponibilização dos próprios nutrientes, macro e micronutrientes para as plantas, e o composto que nós vamos produzir a partir da compostagem ou da vermicompostagem, que a gente vai falar mais adiante, é excelente, né, para que nós alcançamos esse objetivo, né, de fornecer para as plantas que nós desejamos cultivar um estado nutricional adequado para o seu desenvolvimento a partir dessa retirada, né, remoção dos nutrientes desse solo. Bom, então, e como nós podemos promover a saúde desse solo? Bom, várias práticas, né? Um bom manejo ele pode se dar por uma adubação orgânica, por uma cobertura vegetal, por uma rotação de culturas, né? Isso aqui mais especificamente, né, quando a gente está cultivando alguma área. Se você tem lá o seu jardim, um canteirinho, ou se você tem lá o seu vasinho, nós também estamos proporcionando, né, essa adubação ou cobertura vegetal, essa adubação orgânica, para uma melhoria da qualidade daquele solo ali, da saúde daquele solo, para disponibilizar para a planta aquilo que ela realmente precisa. Porque a planta, ela simplesmente não só bebe água e faz fotossíntese, ela retira esses nutrientes do solo também para a sua sobrevivência. Vou passar aqui rapidamente. Bom, e a compostagem, onde vem? Aí nós temos várias técnicas, né, várias metodologias de compostagem. Nós temos essa aqui, por exemplo, que é por meio de leiras. Provavelmente alguém já deve ter visto em algum momento da sua vida, né, uma leira de compostagem, mesmo que seja pesquisando na internet. Então aqui faço uma cama de um resíduo que a gente chama dos resíduos marrons, palha, folhas secas, e aí por cima dessa cama nós vamos fazendo camadas, né? Um entreposto pode ser de esterco bovino, pode ser de terra, um entreposto de o resíduo verde, que são os resíduos verdes? Casca de banana, casca de frutas, né, na forma geral,
restos de comida, mas não pode ser aquele muito úmido como feijão, né, sobras, né, aquela de caldos, assim, mas ainda assim, né, esses resíduos ainda eles podem ser compostados, mas a nível que nós desejamos, por exemplo, caseiro, né, melhor até evitar, né, devido por exemplo, formação de mau cheiro, se a gente colocar, por exemplo, a para de carne, né? Então, vamos focar mais sobre cascas de vegetais, né, leguminosas, verduras, né, que são os resíduos verdes. Depois vem uma outra cama com a palha, ou o nosso resíduo marrom, e assim nós vamos fazendo até chegar a uma altura, e ali por cima ali ou é esterco ou é uma terra. E como é que se dá essa compostagem? Vamos passando aqui algumas informações. Bom, é um ato de amontoar, que estou falando bem básico, né? Não vamos entrar aqui nos detalhes tão científicos, mas a gente vai amontoar uma quantidade de matéria orgânica em camadas, uma camada fresca, uma camada seca, um esterco, uma própria terra, até aguardar a fermentação que vai acontecer ali com aquele resíduo verde, as cascas, legumes, frutas, tudo que a gente colocou, naturalmente, eles não vão entrar em decomposição, eles não vão apodrecer, se a gente deixar em um canto. Então, ali ele já possui micro-organismos que vão ser responsáveis pela decomposição deles. Quando misturados a todos esses outros materiais que estão ali, vão formar uma proporção de carbono e nitrogênio que vai, né, atingir uma certa temperatura, né, que a gente chama aí do processo de fermentação, vai se elevar e depois vai chegar a uma estabilização, e no final das contas nós teremos aqui aquele resíduo, aquela terra preta, né, terra vegetal, que nós vamos falar daqui a pouco. Em alguns lugares nós temos aqui a metodologia de fazer em canteiros, e aí faz sempre o revolvimento, né, a aeração, que é importantíssimo também, a aeração. Não é permitido colocar material contaminado. Por exemplo, você não vai colocar uma sacola plástica, você não vai colocar uma pilha. Nós temos metais pesados, nós temos contaminantes. Então, se você quer obter um composto final rico em nutrientes, por que iria colocar uma pilha, para essa pilha contribuir com contaminantes, sendo que vai ser utilizada, depois uma planta ela vai ser contaminada, né, por esse resíduo. Para esses tipos de resíduos contaminantes, nós damos uma outra destinação adequada para eles, uma logística reversa. É necessário revirar o composto, porque a aeração ela é muito importante, conforme eu havia falado, né? Você precisa, é um processo aeróbico, né? Os micro-organismos que estão ali, os fungos, as bactérias que estão ali, para não dar mau cheiro, a gente precisa estar sempre revirando nas leiras. Se a gente não revirar, ela vai começar a criar micro-organismos anaeróbicos, e esse sim são um problema. Aí é o que vai dar o mau cheiro, né? Vai dar aquele odor fétido, vai gerar muitas vezes o gás metano. Então aí nós criamos algum problema. Então é sempre bom a gente revirar essas leiras. E aqui nós temos um gráfico em contagem de dias, né, um período, e o processo que ocorre, né, na compostagem e a temperatura que chega. Nós temos aqui uma fase de oxidação, que é essa fase da fermentação que eu havia falado para vocês, em que a temperatura vai aumentando, partindo de uma temperatura ambiente, 25 graus, 23 graus, subindo para 30, até chegar a uma estabilização, né, uma bioestabilização, que a gente chama de fase termofílica. Essa fase, quando a gente tem uma leira, por exemplo, a gente consegue medir a temperatura inserindo um vergalhão. Se a gente não tiver um termômetro, né, a gente insere um vergalhão na leira e retiramos esse vergalhão. E aí seguramos o vergalhão. Se a gente conseguir segurar o vergalhão, porque ainda não chegou na fase de... Se a gente não conseguir segurar, não chegou na fase de estabilização. Que vai estar bastante quente, né, pode queimar a mão da gente.
A partir aí do 30º dia, 35º dia, começa a haver uma caída, né, uma redução nessa temperatura, da qual nós chamamos uma fase mesofílica, até chegar lá no final de 60 dias, 80 dias, 90 dias, 120 dias, dependendo do tamanho do resíduo que a gente inserir, né, que pode ser uma folha ou pode ser pedaços da folha. Quando mais a gente tritura, mais a gente aumenta a superfície, a área de contato dela, mais rápido o processo se torna. Agora, mais rápido esses micro-organismos agem. Então, nessa primeira fase aqui, nós temos então a alta atividade desses micro-organismos responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Quando eles consomem e degradam toda essa matéria orgânica, o resultado disso é um composto orgânico, da qual nós convertemos tudo que era matéria orgânica, onde estavam presentes os nutrientes, e mineralizamos a partir dos nossos coleguinhas lá, bactérias e fungos, mineralizamos e diminuímos o volume daquele resíduo, né, que eles estão se alimentando ali, e aí no final a gente vai ter um composto orgânico em menor volume, e esse composto orgânico, né, estará estabilizado a uma temperatura aqui próxima à temperatura ambiente. Então esse processo, dependendo do número do tamanho das partículas que nós acrescentarmos, demora aí entre 40 a 45 dias a 120 dias. Bom, para garantir sempre a condição para que o composto siga o rumo da degradação, é importante a gente ter uma manutenção da umidade. Se a gente mantém muito úmido, pode dar mau cheiro. A gente pode estar matando, inclusive, os próprios micro-organismos que vão estar ativos ali. Reviramento ou oxigenação da leira ou do nosso composto, nossa compostagem. E nós teremos sempre uma liberação, né, de calor e uma liberação de gás carbônico aí. Aí nós temos a preocupação, né, olha, gás carbônico não é o gás responsável, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, mas esse processo libera gás carbônico. Bom, se nós fizermos um manejo adequado, o balanço entre o que está sendo liberado pela compostagem de gás carbônico, né, um gás do efeito estufa, com aquele que seria gerado pelo um descarte inadequado desse material, por exemplo, lá no aterro sanitário, né, nesse balanço a compostagem é muito mais eficiente, ou seja, vai liberar muito menos gás carbônico, reduzindo a nossa pegada de carbono. Então, a compostagem, em suma, ela é uma tecnologia relativamente simples, extremamente eficiente, né, para resolver e também para entrar dentro daqueles objetivos do desenvolvimento sustentável no quesito de o controle, né, da mudança climática. Em quais situações é ideal a gente utilizar a compostagem? Bom, na sua casa, naquelas condições em que você está gerando bastante resíduo orgânico. É sempre bom a gente ter um baldinho ali do lado, né? A gente não costuma colocar lá na lixeirinha, na nossa pia, geralmente, ou próximo. Bom, por que a gente não passa então a adotar a prática de separar o que é orgânico daquilo que é inorgânico? O que é orgânico, nós levamos lá para a nossa composteira. E assim nós vamos produzir um outro material, né, que pode ser utilizado em nossa casa, por exemplo, para produzir uma hortinha. Qual é o tamanho da compostagem? Aí depende da necessidade, né? Por exemplo, ela pode ser de grande porte ou mecanizada. Aí olha o tamanho dessas leiras, né, máquinas para poder fazer a oxigenação, né, revirar as leiras. Aquela fumaça lá atrás não é a queima do combustível dos tratores ali, aquilo ali é o gás carbônico na alta temperatura, né, e vapor de água que está sendo liberado e, né, caiado, né, sendo por difusão aí para a atmosfera. Então, normalmente é vapor de água. Aí uma leira,
já em escala industrial, e uma compostagem de pequeno porte. Aí vocês podem ver aí folha de alface, couve, um talo de couve aqui, ó, um pé de couve. Então aí depende da sua necessidade. Isso aqui pode ser feito lá no quintalzinho de casa, mas se você mora em apartamento, você consegue um cantinho lá na sua residência, seu apartamento, né, que você consegue em menor escala produzir esse composto também. Temos aqui, ó, essa aqui é interessante, porque fincou 4 estacas ali e com as ripinhas entrelaçadas. À medida que a gente vai fazendo as camadas, a gente vai adicionando uma fila de ripinhas. Subiu mais um pouquinho, adiciona outra fila, até a gente chegar no limite, né, final. E aí, aguardar todo o processo termofílico e mesofílico ocorrer, fazendo as reviragens, normalmente, 1 a 2 vezes por semana, né, para poder propiciar essa atividade microbiológica. E a compostagem caseira, que hoje é a finalidade da nossa oficina, que daqui nós vamos para a prática. Aí nós utilizamos 3 baldes, pode ser 2, você vai acrescentando mais um, quanto você achar necessário, ou vai fazendo composteiras na sua casa. Muito simples, não precisa ser necessariamente balde, pode ser qualquer recipiente com tampa, em qualquer proporção, sendo que o primeiro balde, a primeira caixa, o balde, a gente vai receber e fazer a cano de composto, resto de folhas, uma terra que você tiver disponível, vai fazendo esses entrepostos. Sempre importante, e aí a gente vai verificar lá depois, por cima a gente colocar uma palhada. Para quê? Para a gente acondicionar tudo ali e não sair mau cheiro. Né? E lembrando que esse mau cheiro só vai acontecer se nós fizermos errado. Se fizer o manejo corretinho ali, não vai ter mau cheiro. Né? O máximo que vai acontecer, a gente vai sentir que o balde ou o vasilhame vai estar um pouquinho mais quente devido à atividade termofílica dos micro-organismos. No segundo balde está a mesma coisa, fazer os entrepostos, né, das camadas. E o balde de baixo, que é o terceiro balde, ele vai ser o coletor de chorume. Por quê? O resíduo verde, as cascas e resíduos alimentares, eles possuem muita água, muita umidade. E nesse processo de degradação, essa umidade ela sai, essa água ela vai de alguma forma descendo. E aí ela vai ser coletada nesse último balde, esse balde aqui embaixo, e ele vai descer na forma de chorume, que é um líquido, tem um pouco cheiro bem característico. Já passaram próximo de algum lixão alguma vez na vida de vocês? Sentiu aquele cheiro bem característico de lixão? Não estou falando de aterro sanitário, estou falando de lixão mesmo. O chorume ele tem um cheiro bem característico. Ele é um líquido bem escuro, bem característico, ele sai muito concentrado e ele é um excelente fertilizante. Para isso, ele servir como fertilizante de forma adequada, nós temos que diluí-lo em uma proporção de chorume para 10 proporções do volume final. Né? Então, se você quiser produzir 1 litro, você vai pegar 100 ml de chorume e vai avolumar com água para 1 litro, proporção de 1 para 10. Por quê? Ele está extremamente concentrado. Se você adicionar na planta, devido a essa alta concentração dele, ele tem uma grande carga iônica ali, ele vai queimar as plantas, né, vai matar a planta. É como se você estivesse dando uma overdose de nutrientes para a planta. E aí a planta não vai aguentar, vai morrer. Né? Então, você vai estar dopando essa planta. Então, é bom a gente fazer uma diluição. Como é que a gente faz essa diluição? Dessa forma que eu falei, uma parte para 10, aguardar umas 48 horas, né, porque ainda está havendo algum tipo de atividade ali, né, tanto que quando a gente adiciona água, geralmente fica aquecida essa solução final. Né, ocorre ali uma reação exotérmica, né, que a gente precisa também aguardar um tempo para estabilizar.
Nós temos um outro método que é a vermicompostagem ou minhocultura. Bom, o nome já está dizendo, é a utilização de minhocas para auxiliar na vermicompostagem, na compostagem. Eu passando aqui rapidamente, as melhores minhocas são as minhocas mais mansas, né, que tem uma melhor atividade, e são essas vermelhas da Califórnia. Nós tivemos uma doação aqui na fazenda experimental, né, de espécimes de minhoca vermelhas da Califórnia, pelo servidor Tiago. Ele já não está trabalhando aqui mais conosco, mas aí a gente hoje faz a vermicompostagem de resíduos lá no local específico, onde vocês vão verificar na fazenda, na visita à fazenda. Então nós temos lá caixas d'água em que nós temos terra, nós temos resíduos lá. E nesse resíduo nós temos as nossas minhoquinhas que estão lá fazendo trabalho para a gente da compostagem. Vou passar aqui rapidamente. São minhocas assim. Você vai ver que elas estão sadias quando vocês veem que essa partezinha daqui, chamada clitel, está bem protuberante. Se ele estiver esmilinguido, se estiver magrinha, significa que ou o manejo está muito inadequado, ou elas estão morrendo afogadas porque pode haver um excesso de água, ou elas simplesmente estão com fome. E aí, para alimentar, a gente precisa adicionar os nossos resíduos orgânicos. A estrutura pode ser de alvenaria, madeira, bambu, próprio balde. Aí nós temos os minhocários nas caixas, pode ser balde. E aí onde é que a gente vai colocar essas minhocas? Junto com os nossos resíduos orgânicos, que elas vão fazer o trabalho. E o engraçado é que essas minhocas vermelhas da Califórnia, geralmente a gente vê o seguinte, as minhocas, naturalmente, elas estão na terra, né, no solo, e elas se alimentam da matéria orgânica presente no solo. Essas minhocas vermelhas da Califórnia são bicho que você adiciona aqui em cima da composteira o resíduo, elas vão até o resíduo se alimentar. Elas saem do solo e vão até o resíduo se alimentar diretamente do resíduo. Impressionante. Então isso acelera demais o processo de compostagem. Aí o minhocário de bambu, aqui vocês veem que a estrutura dele é feita de bambu, então aproveitamento, né, daquilo que a gente tem disponível, né, para utilizar. Aqui nós temos aqui as camadas, né, do minhocário. Primeiro dia uma camada, 20 dias uma segunda camada, e assim subindo todas as camadas até formar, né, uma quinta camada, sexta ou 4 camadas que sejam, né, com resíduo aqui em cima, nosso resíduo orgânico, e embaixo vocês conseguem perceber que a diferença das camadas anteriores, elas vão diminuindo o volume e se transformando no composto orgânico. E esse daqui ainda é um composto muito bom, porque é o próprio humus, com os ácidos úmicos, os ácidos fúlvicos, o material orgânico, que é excelente para as plantas. Aqui é uma isca para minhoca. Olha só, a gente coloca o resíduo orgânico aqui em cima, pode ser esterco, pode ser restos de alimento. Colocamos um saco. Esse daqui é aqueles sacos de cebola, de batata. Adicionamos ali. O que elas fazem? Elas saem do solo, vão até o alimento, e aí a gente remove. Os sacos, estão todas elas lá para cima, conectadas, né, ou separadas do solo, do nosso humus que está aqui embaixo, composto orgânico, e a gente captura elas aqui, e dessa captura a gente já consegue colocar elas numa nova composteira. Muito legal essa técnica. Esse aí é o composto final, que é o humus, aquela terra preta, muito fértil. Aqui é o nosso projeto de extensão, algumas fotos aí, não reparem muito, tá? A gente está ali numa área em que temos uma plantação de bananas, na fazenda experimental. Então, essas aqui são as caixas que eu falei para vocês, ó. Aqui os meninos aqui estagiários aqui do Jardim Botânico Palmaro nos ajudaram no manejo desse composto orgânico. Vejam a cor.
bem maturo, né? Bem maduro, muito bom, e a umidade dele assim excelente, tem que estar entre 40% e 60%. E aí você vai medir isso como? Você vai pegar um punhado na mão, vai apertar. Se não vazar água e ele manter o grão que você, né, o conglomerado que você apertou aqui, não vazou água e soltou, e ele não deixou muito sujo a sua mão, ele está na umidade, né, na sua produção perfeita. Se ele vazar água, ele ainda está com excessinho de água, então a gente tem que guardar um pouquinho para secar, ou a gente adiciona lá também, né, essa experimentação, né, para poder também dar uma atividade adicional lá para os idosos que estão lá. Então a gente tem um idoso lá que é responsável pelo manejo. Aqui nós temos a gestora, a Carla, essa funcionária que é uma funcionária que, desculpe, mas eu acabei esquecendo o nome, porque é funcionária nova, eu tive contato apenas uma vez com ela. Então é uma parceria muito bacana, agradeço demais a oportunidade que o Lar dos Velhinhos nos deu também para poder desenvolver esse projeto com eles. E aqui a nossa vermicompostagem ocorrendo, né? Utilizando os resíduos que são gerados na cozinha do Lar dos Velhinhos e que estão servindo de alimento para as minhoquinhas e produzindo o composto orgânico, o humus, que será utilizado na hortinha que eles têm lá. E da hortinha eles vão coletar lá o alface, o pimentão, o tomate, cebolinha, salsinha, vão colocar nas refeições. O restante dessa refeição, que seria jogado no lixo, vai voltar como alimento das minhocas para produzir. Então vejam o ciclo que se fecha, e a gente ainda com uma perspectiva social de estar incluindo uma atividade adicional para aqueles velhinhos com boa saúde, né, para os idosos com boa saúde, e ainda de ajudarem, se sentirem úteis, né, lá dentro, né, dentro dessa instituição, né, que às vezes, né, não recebem a visita da família, né, de filhos, parentes, se sentem sós e aí precisam também ocupar o seu tempo com alguma coisa. Então temos essa grande parceria aí.